Oi, gente, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de como foi gravar uma série bem grande, assim, participar de uma série de alta produção, assim, série grande, de, né, uma produção bem gigantesca, tá? Então eu vou contar pra vocês como foi a experiência, que eu gostei muito, foi há 2 anos e pouco atrás, 2 anos e pouquinho, mas eu vou explicar pra vocês, tá bom? Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar a compartilhar, pra gente crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bom, gente, foi assim. Eles me descobriram, eu participava de uma agência, tá? Mas eles também analisaram o meu Instagram. Então, aí que vem aquela importância de ser sempre ativo no Instagram, porque as pessoas podem te ver. Eu já até falei aqui no canal, sempre é importante ter essa frequência no Instagram, tá? Porque eles te analisam por lá também. Foi assim, um dos motivos que fizeram com que eu conseguisse, né, esse papel. Eu fiz uma participação logo no primeiro episódio. Foi coisa pequena, mas eu já considero, assim, um absurdo, porque eu gostei muito, foi muito importante. E todo mundo começa assim, tá? Então eu participei da série O Rei da TV, que é uma biografia não autorizada do Silvio Santos, né, do Cenoura Bravanel. E foi uma biografia chamada O Rei da TV e saiu no streaming Star Plus do da Disney. Então, assim, foi um streaming da Disney. O Star Plus é da Disney, né? A Disney Plus, a Disney Company, né? Dona. E o Star Plus é uma plataforma, um streaming pago. E eu fiquei, gente, eu não acredito que eu vou sair no streaming pago, eu vou sair no Star Plus. Como assim? Cara, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei, assim, nossa, cara, eu fiquei muito alegre. Eu lembro que começou em outubro de 2020, todas as burocracias, até um pouco antes, eu fiz. é, eu ia até São Paulo fazer uma reunião, só que daí o diretor. Aconteceu que ele pegou, acho que Covid, ou ele tava com tosse, não podia ter nada. E daí a gente teve que fazer, o diretor foi o Marcos Baldini, que ele é bem famosinho, inclusive ele tem um M, tá? E a gente fez a. Ele dirigiu Bruna Surfistinha. A gente fez uma reunião e tudo mais. E eu tive que criar um pouco, porque, gente, eu sou do Paraná. Sou do Sul, então a gente tem no interior do Paraná, a gente tem um sotaque. E lá em São Paulo não pode, né? Falar porta, 14, tipo. Quando a gente fala nem parece, mas a gente tem sotaque. Então eu tive que treinar, então eu fiquei fazendo um pouquinho de laboratório, assim, eu fazia em casa uns ensaios, uns treinozinhos, assim, que eles passavam. E eu lembro que antes de eu ser aceito pro papel, eu tive foram várias coisas. Primeiro eu fiz um monólogo para enviar, aí depois tinha que fazer foto, aí depois tinha que fazer mais uma coisa, aí depois tinha uma reunião, depois eu tinha que atuar, eu tive que atuar a cena em videochamada com eles, assim. Não posso ter vergonha, eu confesso que eu fiquei bem nervoso, tinha sido minha primeira participação assim. E tudo isso que foi mais assim, de ficar mais nervoso disso online, foi por causa que foi a pandemia, tá, gente? Então eu estava no meio da pandemia. Inclusive, eles já estavam com esse projeto desde 2019, então era pra ter. Só que o menino que ia fazer o Gugu Liberato, ele cresceu. Na época ele tava com 13 anos, aí quando eles foram fazer a série, ele já estaria com 15. Então dá uma diferença muito grande nessa idade. E eu tinha 13 na época. Aí eu passei no papel, né, graças a Deus, fazer o Gugu Liberato criança, onde o Silvio ele tem um pesadelo, porque ele precisou tomar uma vacina e ele tá sem voz, e ele não pode parar o programa dele. Então eles falaram, chama o Gugu na época já era adulto, ele falou, chama o Gugu. Aí ele ficou com medo do Gugu ocupar o espaço dele e lembrou na cabeça dele do dia que ele conheceu o Gugu. Foi um sonho, mas assim, uma coisa meio macabra. Aí que eu entro, eu sou esse Gugu criança. Tá? Essa é só pra vocês terem uma ideia da cena. Então a gente pegou e fez. Então, como foi na pandemia, foi uma coisa muito burocrática, muito complicada. Daí a gente pegou e em junho, dia 12, não vou esquecer, dia 12 de junho ou 11, foi uma sexta-noite, eu fui pra São Paulo com a minha mãe. Eu pra minha irmã, e eu mais dava pra minha irmã para a faculdade, gente. Ela tava no terceiro ano do ensino médio. Ela tava, tipo, se formando, não podia faltar em junho, véspera de, assim, prestes a terminar o segundo bimestre, ia entrar as férias de julho. Não dava pra ela faltar, assim, ir pra São Paulo, entendeu? Sem contar que o meu pai e ela, eu acho que teriam que pagar as coisas deles, né? Eu e minha mãe, a gente foi tudo pago. Absolutamente tudo. Estadia, passagem, pra ficar lá, pra comer, fazer tudo. Transporte também era deles, tudo. Então a gente foi e eu tive que ficar
11 ou 12. É, contando com o dia que eu voltei, tá? Mas eu voltei esse dia. Então, 11 dias em São Paulo. Fui 11 dias em São Paulo, capital. Eu fiquei no Morumbi, né? Porque não era muito longe do estúdio. E o Morumbi era legal, eu lembro que eu saí, eu conseguia ver prédios de famoso, assim, prédios enormes, lindos. Eu amo cidade grande, então eu tava adorando, apesar da minha cidade não é pequena, mas, tipo, não é grande também, é a segunda maior do Paraná. Mas, tipo, não é São Paulo, porque São Paulo é uma metrópole. A gente fazia que meus pais tinham chegado, aí a gente começou a conversar. Enfim, então, assim, eu amei a experiência, só de ter ido pra São Paulo. Legal, meu cachorro que eu vou dizer aqui pra dormir. Então a gente ficou, nesse meio tempo eu fiz 5, acho que foi 5 testes de Covid. É. Então foi assim, a gente ficou e a gente ficava dentro do quarto do hotel. A única coisa que a gente podia fazer era tipo um restaurante do hotel, que era um restaurante muito gostoso, inclusive. Gente, cada comida gostosa, umas saladas com amêndoas torradas. Gente, tava uma delícia. Foi uma época muito gostosa, tava frio. E frio, gente, frio me dá vontade de viver. A coisa que eu mais amo no mundo é frio. Tá até esse calor. Odeio calor, odeio, tô quarto ligado, odeio calor. Gosto de frio, sempre gostei. Tava uma delícia, foi uma experiência muito gostosa. A gente ficava dentro do hotel, eu e minha mãe, e eu pintei o cabelo. Aí foi assim, a gente foi o primeiro dia, foi lá, conheci o Xaxá, o José Rubim Xaxá, um ator incrível, que foi um querido comigo sempre. Sempre foi um amor, me tratou muito bem. Então eu conheci ele ao vivo, né? Conheci todo o pessoal ao vivo. E a hora que eu entrei lá, eu falei, meu Deus, o tamanho disso. Eu falei, gente, que máximo, que máximo. Justo eu gostando dessas coisas. E daí foi. Aí foi no primeiro dia, aí mais 2 dias de isolamento. Aí no terceiro dia a gente foi e eu tive. Daí eu pintei o cabelo de ruivo, tá? Pintei meu cabelo meio alaranjado, porque o Gugu Liberato tinha o cabelo meio alaranjado. E daí foi indo, e era dias parados. Não... Aí até que teve um dia que algum membro da produção, não lembra, tava com suspeita de estar com Covid. Gente, que desespero. Que desespero, ele tava com suspeita de estar com Covid. Aí a gente teve que ficar mais 3 dias em São Paulo. Porque daí teve que adiar a gravação. Mas aí chegamos no dia da gravação, tá? Eles me trataram... Gente, de novo, que a mãe brotou aqui e a gente começou a falar de novo. Mas enfim, eles me trataram muito, muito, muito bem, tá? Foi muito legal. Eu lembro que eles mandaram até um questionário de qual carne a gente preferia, tipo, qual comida, porque eles fazem comida pra produção inteira, então a gente sentou. Aí eles tinham também um monte de opção de bebida, a gente podia pegar, tinha refri, tinha tudo, bombom de sobremesa, assim. E eu vi que não era só quase que porque eu tava lá. Era todo mundo, era um tratamento muito legal, muito gostoso, sabe? A produção também, o pessoal da câmera, maquiagem, todo mundo tratado muito bem. Eu achei isso muito legal. A experiência que eu tive nesse sentido foi muito boa. E daí eu lembro que eu cheguei no dia, fiz mais um teste de Covid, fomos lá, ensaiamos, almoçamos. Antes de eu voltar pra começar a maquiagem, essas coisas, mais um teste de Covid. Aí tá, maquiagem, o pessoal da maquiagem também muito querido, todas as meninas que fizeram maquiagem, fizeram meu cabelo também. E eu dividi espaços com Leona Cavalli, com um monte de pessoal. Que, gente, que isso, cara. Então foi muito legal, né? A Leona Cavalli fez a Isa Bravanel. Então, tipo assim... Ai, gente, não sei nem o que falar. Foi incrível, eu gostei muito. Aí a gente chegou na hora da gravação. Quase um dia inteiro pra gravar uma cena que deu 2 minutos, gente. 2 minutos, tá? E eu tinha que ser um pouco... Meu cachorro tá raspando... Ele tá raspando nada, ele tá brincando. Mas enfim. Aí a gente gravou o estúdio, gente, eu não tô brincando, é um galpão enorme, altíssimo, altíssimo, cheio, cheio, cheio de luz, muita decoração. O pessoal, a gente tá gravando aqui, o pessoal de trás é muita pessoa, minha mãe assistindo, todo mundo sentado assistindo, o diretor aqui com 2 câmeras assistindo aqui no visor, a gente acenando, ele falou assim, agora a gente vai gravar de novo, que vai fazer daquele ângulo, eu preciso que você olhe pra aquele ângulo. Então a gente fez muitas vezes também pra sair nos ângulos que eles queriam. Gente, foi muito legal, eu fiz uma cena do Domingo no Parque, meus pais falaram, nossa, que legal, eu lembro dessa época, porque eles assistiam. Então eu até a parte do foguetinho, gente, foi muito legal, foi uma experiência incrível, uma experiência que eu vou guardar pra sempre, entendeu? Não tem o que falar, foi muito legal. Muitas pessoas perguntam questão de cachê, o cachê pra uma diária, entendeu? Eu passei a receber o cachê da diária, então foi muito legal mesmo, gente. Eu gostei muito, foi muito divertido. Eu espero que surjam muitas oportunidades ainda, que eu faça muitos filmes, muitas séries, muitas novelas. E eu sempre que eu puder vou falar aqui das minhas experiências desse mundo artístico com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência.
Um beijo, gente. Tchau.